hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês que chama assim, como anda o seu tempo? Como anda o seu tempo, né? Veja bem, aproveitando, esse tema é um tema livre que eu me coloquei para fazer, e geralmente quando a gente coloca aqui, é resultado de tudo aquilo que a gente ouve nas orientações que são dadas, né? Nós temos aqui um grupo de médiuns que dão orientação às pessoas. Então, se você está no momento que está difícil entender, que está difícil digerir, não é? Venha conversar. Muitas vezes a pessoa vem para o lar para ouvir a palestra, para receber o passe, e ela não está bem. Gente, quando não estiver bem, fala lá com a Joeli na recepção, vai no passe de harmonização. Na quarta-feira nós temos atendimentos de cura física. É um trabalho belíssimo, totalmente diferente desse trabalho, porque cada dia tem a sua energia, não é? E na quinta-feira temos atendimentos para aquelas pessoas que estão com algum processo, atravessando um processo espiritual. Então, todos esses atendimentos são diferenciados, né? E é na triagem que a gente observa se vai para cá, para lá, qual tipo de atendimento é necessário. E olha, a gente não tem que ficar, ai meu Deus, mas eu tô com isso. Não, gente, nós somos frágeis. Esse mundo nos deixa muito frágil mesmo, sabe? Então, nós podemos, né, ter esse apoio. As religiões dão esse apoio, né, para todos nós, para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro, às vezes entender melhor aquilo que está acontecendo com a gente, e se a gente não entender, porque tem coisa que a gente não entende, não é? A gente se sentir fortalecido no amor do outro, no amor de Deus. Então é isso, tá bom? E se vocês tiverem algum tema que vocês desejassem que fosse aqui refletido, pode dizer que a gente traz, viu? Se não quer falar diretamente, pode deixar escrito lá na recepção, porque a nossa pauta de palestras, ela vai seguindo ela tem um direcionamento de estudo e de acolhimento espiritual também. Então, nós já fizemos todo o livro dos Espíritos com vocês, agora nós estamos fazendo o Evangelho, o livro da Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, e temos também temas livres. Então, quando eu geralmente faço a pauta dos temas do domingo e da quinta-feira, então quando eu vejo que está surgindo muito uma questão, ela está se repetindo o que as pessoas estão trazendo, então a gente coloca na pauta das palestras, né, para a gente refletir, porque o nosso desejo aqui, a nossa intenção aqui, sempre é nós discutirmos a nossa vida, essa vida aqui e agora. Não é essa vida aqui agora, porque essa vida aqui agora não é bolinho, não é? Então, como a gente pode, com base no Evangelho, com base na doutrina, deixar essa vida um pouco mais leve para a gente levar, né? Então é isso. Eu trouxe então esse tema para vocês, como anda o seu tempo. Olha, a Mini. É bonitinha. Desculpa. É assim, a participação é de todos nós, cada um do seu jeito, tudo bem, não é? E eu vou ler para vocês do Antigo Testamento um trecho que certamente vocês conhecem, que foi escrito por Salomão, do livro Eclesiastes, que diz assim: cada coisa tem seu tempo. Para cada coisa há seu momento e um tempo para toda atividade debaixo do céu. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar as plantas, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para demolir e um tempo para construir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, um tempo para jogar pedras e um tempo para recolhê-las, um tempo para abraçar e um tempo para se abster de abraços, um tempo para buscar e um tempo para perder,
Um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para se calar e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Eu acho lindo esse texto. E eu acho lindo esse texto porque mostra, ele nos permite, entre aspas, nos sentir bem naquele momento de ódio. Sabe, porque tem momento que vem, né? Aquele vulcão. Você passa por uma sensação e você já quer matar o outro. Não é? Isso acontece com todos nós por coisas sérias e por bobagens. Por uma coisinha. Você, né? O seu impulso vai. Mas é um tempo. Nesta vida nós temos todos esses momentos. E tudo bem, porque Deus está aí nos acolhendo, né? Então, esse texto, ele foi escrito por Salomão. Não sei se vocês se lembram da história de Salomão. Ele pediu a Deus, que Deus disse assim para ele: olha, peça o que você quiser, porque você tem um trabalho muito importante aqui na terra. E ele pediu sabedoria. E a partir dessa sabedoria, ele se enriqueceu muito, construiu templos, etc. E depois teve um tempo desses de odiar, teve uma queda também. E isso é próprio do Espírito encarnado, né? Então, esse texto, ele está no Eclesiastes. O Antigo Testamento, a doutrina quase não fala no Antigo Testamento, ela fala no Novo Testamento, né? A base de toda do estudo a partir de Kardec é os ensinamentos de Jesus, não é? E Kardec trouxe isso como a filosofia, não é? A moral da doutrina, o Evangelho de Jesus. Então, pouco se fala no Antigo Testamento, mas nós temos muito a colher deste Antigo Testamento, né? Esse texto está no Eclesiastes, que é um dos livros. Quando começa lá o Antigo Testamento, tem Gênesis, Números, Êxodo e tem o Eclesiastes também. São mais de 20 livros. E é interessante ler. Então, pega lá sua Bíblia, se você quiser, e dá uma lida que você vai achar bastante interessante. Então, esse tema de hoje eu trouxe porque, assim, nós enfrentamos aqui na Terra, enquanto encarnados, muitos desafios, enfrentamos frustrações, despedidas, não é? Então, eu queria refletir com vocês esse nosso tempo. Quando a gente fala no tempo, a gente se enquadra aqui e agora, assim, nesse tempo que nós temos hoje. Do nascimento até o desencarne. Mas nós sabemos que a nossa vida não é só esse tempo, porque somos espíritos eternos. Então fomos criados enquanto espíritos, não é? E aí estamos no momento desse tempo espiritual. Cada encarnação é um momento desse tempo espiritual que temos, que fomos criados pelo amor de Deus e estamos aqui na Terra. E aqui na Terra, cada um de nós vai desenvolvendo as suas capacidades, vai desenvolvendo aquilo que é próprio do espírito ser humano. Nós pertencemos a esse grupo de humanos, não é? E como humanos nós recebemos de Deus o que nos diferencia dos outros reinos. Nós recebemos o raciocínio. Nós recebemos o pensar, a capacidade de decidir, e fazer escolhas é algo fundamental e muito difícil na nossa vida, né? Por isso é que nesse tempo, como é que a gente está fazendo essas escolhas, né? Então a reflexão de hoje é essa: como é que eu aqui e agora uso o meu tempo, né? Então, parece, aqui no Velho Testamento, o Salomão dizia assim, que todos nós estamos buscando a felicidade. Então, se a gente perguntar o que a gente quer nessa vida, a gente quer ser feliz, claro, gente. E é certo, é ótimo, é óbvio, queremos ser felizes, não é? Mas então ele nos diz assim, olha,
que a gente procura a felicidade, a riqueza, o prazer, e é como correr atrás do vento. Olha o que isso significa, que a gente fica buscando, né, os prazeres, a felicidade, a riqueza. E cadê o vento? Veio, já foi. Foi, você não viu para onde ele foi. Então ele nos diz isso, olha, presta atenção, porque viver buscando só isso é como se você estivesse correndo atrás do vento. Vai chegar uma hora que você nem sabe para onde o vento foi e você fica perdido. Quem de nós já não ficou perdido em alguma situação na vida, gente? Por um minutinho, por uma semana. E tem pessoas que vivem perdidas assim, ao léu, por muito tempo, às vezes por uma encarnação inteira, não é? Então, veja bem, ele diz assim, qual é a cura para esse nosso sentimento de ficar correndo atrás e não nos sentirmos felizes? A cura é nós termos um propósito de vida, a gente saber o que a gente quer e aonde a gente vai chegar, aonde a gente quer chegar. E esse propósito, muitas vezes, nós não encontramos quando a gente é jovem, né, que nós estamos na casa dos pais, que ainda estamos pensando um pouco como será a vida. Às vezes, quando nós já amadurecemos, temos nossos filhos, a nossa profissão, a gente também ainda não sabe direito qual é esse propósito. Sabe, quando você está lá naquele turbilhão, você levanta, leva as crianças para a escola, vai trabalhar, volta, né? Alguém te pergunta, mas qual é o seu propósito? A gente vai falar ser feliz, sim, mas ser feliz lá, ao vento. Qual é o seu propósito? Qual é a nossa resposta, né? A gente tem que ter uma resposta para isso. Porque se você caminha sem propósito, aonde você vai chegar? Qualquer lugar. Ou lugar nenhum. Não é? Então essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Veja, depois lá do Antigo Testamento, veio Jesus e com o Novo Testamento, né, com os evangelhos que estão escritos aí, que nós lemos, e conhecendo a história de Jesus, a gente viu que ele veio elucidar tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas ele veio enriquecer essa lei, de tudo aquilo que os profetas disseram, toda essa história muito simbólica que tem na Bíblia, mas muito importante para todos nós, né? Ele veio dizer, ele veio nos ensinar um novo momento. E é tão importante isso, porque ele não veio só falar, ele veio viver, ele viveu, ele encarnou aqui na Terra, como Cristo de Deus, como Espírito puro, e veio mostrar para nós tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, gente. Todas as passagens do Evangelho, nós podemos ver que elas acontecem na nossa vida. Sabe, aquele momento de descrença, aquele momento de raiva, aquele momento de bênção, tudo isso Jesus viveu e na história dele nós vemos isso. Então, faz parte dessa nossa existência, tudo isso, e ele trouxe essa lei do amor que veio coroar toda essa história antiga. Então, tudo isso nos acontece. No entanto, é pelo amor que nós vamos entender, receber isto, entender e ressignificar. Então, te bateram na face direita ou na face esquerda? Ou te fizeram isso e aquilo e você vai perdoar? Ou você não ofereceu nada para o universo? Faz como a viúva que deu o óbolo, que deu uma moedinha. Então, Jesus veio mostrar para nós que é possível nós caminharmos no tempo. No entanto, tem que haver um propósito nosso. Tem que haver um esforço nosso, porque se a gente fica aí vivendo essa vida, como diz a Cauê, que é meu mentor espiritual, ele fala assim, a gente não veio na vida só para tomar sorvete. Sorvete é bom, né?
a gente veio, vamos degustar esse sorvete. É lícito que a gente tenha prazeres. No entanto, tem algo mais, tem algo além do que isso, não é? E depois de Jesus, né, que veio nos trazendo toda essa lei de amor para nos amparar neste tempo todo, veio então a doutrina espírita. E a doutrina traz as leis morais no livro dos Espíritos que Kardec codificou. E essas leis morais, tá lá no livro dos Espíritos. Vocês têm, não sei aqui, temos aqui também, mas vocês vejam no livro dos Espíritos, nós temos, esse aqui é o que está na mesa, né? Aqui no livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E o que são essas leis morais? Essas leis morais são ensinamentos e reflexões que Kardec fez com o Espírito de Verdade para nos embasar, para como é este mundo, como é que é viver encarnado e como é viver encarnado no mundo espiritual, quer dizer, desencarnado, não é? Então tem as leis morais, tem aqui logo no início, depois que ele fala de Deus, no segundo livro, ele tem o terceiro livro, ele vem falando das leis. Lei natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei do progresso, da sociedade, da igualdade. Então os espíritos trazem questões que nos ajudam a refletir sobre isso. É muito importante que a gente conheça, até para que a gente possa se sentir nesse coletivo que é o mundo e sentir um bem-estar. Porque se Deus nos criou com todo o seu amor, nós somos o amor de Deus, nós somos parte desse amor de Deus. E quem está no amor não pode estar infeliz, gente. Não pode. Como eu disse há pouco, a gente tem os tropeços, mas isso são momentos. Momentos. Então eu pergunto, como anda o seu tempo? Em primeiro lugar, eu quero pensar aqui naquele tempo de eternidade, não é? Vocês já pensaram se essa sua encarnação é a primeira? Será que você foi criado novinho agora? Não? Você acha que não? Eu também acho que eu não. Então, todos nós estamos num momento, num tempo dentro dessa eternidade. Cada um de nós no seu passo. E por que a gente não está todo mundo no mesmo passo? Nós todos estamos aqui dentro desta casa. Esta nossa casa é uma casa espírita, quer dizer, ela crê nisso, que fomos criados por Deus, que estamos numa evolução. Por que evolução? Porque Deus nos deu tal liberdade de escolha e nós somos escolhendo. Mas o propósito de Deus é que nós fôssemos felizes, puros o tempo inteiro. E chega num determinado momento que a gente não é tão puro assim. E por que eu não sou tão puro assim, do jeitinho que eu fui criado? Aqui no Livro dos Espíritos fala que Deus criou o espírito simples e ignorante. Simples quer dizer no seu primeiro momento. Imaginem uma roseira e abre e vem aquele botãozinho simples. Simples, está ali. E aí passam os dias, vem o sol, vem o ar, vem a chuva, aquele botãozinho vai e mostra a sua beleza e o seu perfume. O perfume e a beleza dessa rosa faz parte deste caule. E assim somos nós com Deus. Nós somos criados assim. O ser humano, agora a Terra vai ter o ser humano. Que este ser humano, que eu já criei as montanhas, os mares, eu já criei toda a vegetação, as árvores imensas, o pezinho de tomate, eu criei tudo de vegetação. E olha, isso foi evoluindo, foi se transformando. Eu criei todos os animais,
os mais diferentes animais. Mas agora essa criação, nossa, eu vou dar para essa criação o meu máximo amor. E nos criou simples, assim, então, limpinhos. Esse simples é assim, eu vejo assim, limpinhos. Ignorantes. O que será que quer dizer isso? Quer dizer que ele não sabe nada? Não. Quer dizer que ele nos deu a racionalidade para nós conquistarmos a maravilha que é ser um filho de Deus. Olha que campo imenso nós temos à nossa frente. Mas aí, por causa dessa racionalidade, nós podemos fazer escolhas e a gente começou a fazer escolha assim, assim. E aqui, nesta Bíblia, isto nos é trazido pela história de Adão e Eva, que é exatamente isso. O que Adão e Eva tinham? Eles foram criados simples e ignorantes, num paraíso maravilhoso, mas eles não se contentaram em viver naquele paraíso da maneira como eles eram. E eles podiam fazer e fazer muito mais naquele paraíso, mas com a sua pureza. Mas eles foram vaidosos, não é? Essa história que roda por aí há muito tempo como com o aspecto de sexualidade não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com o poder de sermos racionais, de podermos escolher. Então, gente, veja bem, nessa nossa trajetória, esse nosso tempo, ele vem vindo da criação e vivemos, e pelas nossas escolhas, quantas vezes pelas nossas escolhas nós saímos desse amor de Deus? A gente foi sombra, a gente foi ódio, a gente foi trapaça, sei lá, a gente foi tanta coisa assim. Por quê? Porque esse mundo é muito legal, ele é muito lindo. Então a nossa capacidade de raciocinar, ela foi querendo e foi se esquecendo daquele amor. Não deixou aquele amor brilhar e ir à frente de tudo aquilo que a gente pudesse conquistar. E aí a gente quis conquistar muita coisa. E o mundo vem nessa transformação, olha, todo aquele tempo que nós tínhamos as pessoas que só trabalhavam no rural, depois nós tivemos as máquinas. Olha como a gente está hoje. Olha como nós estamos hoje. Evoluídos, não é? Na tecnologia, na medicina, em tudo. Mas somos aqueles espíritos, filhos de Deus, amados de Deus, somos o raio de Deus, o poder de Deus. Então, como anda seu tempo? Em qual encarnação será que eu estou? Não é? Será que eu já vivi 30? 120? Mas a gente pode imaginar, não pelo número, mas assim, como é que eu lido com esse meu tempo aqui e agora? Então aí eu pergunto, como é que está seu tempo aqui e agora? É essa a nossa questão. Se nós fomos criados, se nós somos o amor e a luz, quanto é que está a minha luz agora? 20 watts? 100 watts? 150 watts? Eu sou um holofote? Como é que eu sou? Não é, Julinha? Como será que eu sou? Como eu me sinto? É essa a reflexão. Como eu me sinto agora? Como é que anda o meu tempo? O que eu estou fazendo do meu tempo agora? Cada existência é um tempo dentro deste tempo infinito. Não é? Então, gente, que galhardia a nossa podemos estar vivendo este tempo agora. E olha, nós estamos aqui, o que reflete nós estarmos aqui num domingo tão lindo de sol, que a gente podia ter ido ao parque, a gente podia, sei lá, fazer tanta coisa, mas eu estou aqui. O fato de nós estarmos aqui é uma escolha nossa. E quer dizer muito isso. Da mesma maneira que aquelas pessoas que foram à missa, aquelas pessoas que foram no culto,
porque esse espírito já percebeu que todas essas gostosuras da vida não são suficientes para esse espírito que vai continuar. Então, o primeiro passo nós já demos. A gente se conscientizou, alguma coisa dentro de nós, que é a espiritualidade, é o reconhecimento que somos filhos de um Deus amoroso. Este é o reconhecimento daquele que já procurou uma religião. Então, o momento que bateu em nós, nossa, não tá legal, tem alguma coisa a mais, não é possível. Gente, isso acontece quando tá muito ruim, quando tá ruim demais, e bate em você, pô, mas por quê? Por quê? De novo, por que isso? Eu me esforcei tanto, eu fiz tanto, por que que isso acontece comigo? Esse despertar pode se dar aí. Ou pode dar quando você está numa alegria tão grande. Já se viram assim, na praia ou num campo, que você vê aquele pôr do sol, você vê aquela maravilha. Mas como assim? Quem está pintando esse céu desse jeito? É um fervor de alma. Ou quando você vê a carinha do seu filho. Ah, meu Deus! Bebê é a coisa mais gostosa da vida. Já viram um bebê? Um bebê muda uma família inteira. Se vocês não têm, tenham. Porque um bebê é um conselho meu. Quem não tiver um bebê, tenha. Reborn não, pelo amor de Deus. Um bebê de verdade. Um bebê que sorri, que chora de verdade. Eu amo olhar uma criança. É o botãozinho que vai se abrir, se abrir, se abrir. Nós somos o sol desse botão. A gente tem que dosar para que ele se abra todo e fique maravilhoso, né? E aí eu fico empolgada e aí eu perco todo o meu negócio aqui. E aí, gente, é dessa maneira. Quando nós somos tocados no fundo da nossa alma, que você se sente um espírito. Gente, não é possível, eu estou vivendo nessa terra, está acontecendo isso. Nossa, isso é bom demais, mas isso é maravilhoso. Tem que ter alguma coisa além. Ou quando a gente está no fundo do poço, inconsolável. Mas cadê esse Deus? Como é isso? Essa é a pontuação do tempo na nossa vida. E aí a espiritualidade, esse sexto sentido, esta vibração interna, nos faz procurar respostas. E aí a gente busca uma religião. E esse é o papel das religiões, de nos amparar para que a gente possa entender e dar passos firmes aqui nesta vida, nesse tempo agora, nesse tempo, nesse mundo. Então, eu peço que vocês reflitam. Como anda o meu tempo agora? Vamos fazer uma listinha das felicidades, do mais ou menos e das infelicidades. Aquilo que eu quero, mas não dá, não tem, não vem. Mas antes, para eu começar a fazer a listinha, o que eu quero? Se eu sei que eu estou no momento dessa existência toda, estou no momento, já vivi coisas semelhantes, estou vivendo agora e vou viver outras semelhantes. Se eu estou nesse momento, se eu sei que isso é impermanente, nada nesta vida é permanente, nada, absolutamente nada. E a gente pode ver isso na natureza. Eu falei do botãozinho que daqui a pouco ficou uma rosa. E daqui a pouco murchou, não é mais. O sol, a lua. E eu insisto em querer que seja sempre da mesma maneira. E quando me vem uma novidade, ai meu Deus, o que é isso? Quais são as novidades que chegam na nossa vida? Algumas nós controlamos e outras não. Algumas novidades
são fruto do nosso esforço, do nosso entendimento, da nossa reflexão, do nosso estudo. E outras não. Quando desencarna um ente querido, foi, nossa, mas eu vivi do lado a vida inteira, e agora? E agora? Quando uma catástrofe acontece, quando você vai indo super bem, daqui a pouco parece que é uma avalanche que passa na sua vida. A gente não tem controle. A gente não tem controle. E quando a gente não tem o controle para essa vida aqui, aonde está o controle? Deus. Se eu creio, eu vou dizer, eu estou no momento apenas. No momento apenas. Vai passar. Vai passar. Tudo bem, mas que momento chato esse. Mas por que eu tenho que estar nesse momento, né? E se nós, como a doutrina nos ensina, se nós temos essa consciência, alguma coisa está querendo dizer para mim. O que será que está querendo me mostrar? Porque veja, nessa existência toda, nessas vidas todas, nesses passos que estamos dando para sermos a rosa desabrochada, aquele ser puro, límpido, parecidinho com o Pai, será que eu estou caminhando de certa forma, que eu estou caminhando nos passos para ficarmos parecidinhos com o Pai? Ou eu estou entortando um pouco? Eu dou uma entortadinha e aparece um espinho. De vez em quando, em algumas encarnações, nós somos espinho. Algumas vezes, nessa encarnação, aparecem uns espinhos. Cadê a beleza? Cadê a beleza da rosa? Cadê o perfume? Nossa, estava tudo tão legal ontem, né? Nossa, a balada estava boa. Nossa, eu fui promovido. Nossa, mas meu filho não sei o quê. Nossa, mas isso, nossa, tudo legal. E daqui a pouco, pum, apareceu um espinho. Apareceu um espinho. Então, o primeiro passo, gente, nessa, como anda esse seu tempo, que não é só o tempo agora, é toda a existência, é assim, ter conhecimento e saber que tudo nesta vida da matéria é dessa maneira. Nada é aquilo e acabou. Tudo muda, não é? Então, tudo bem. Se eu entendi isso dessa existência, de todas essas vidas, esse meu caminhar, então, que legal, mas então eu quero fazer o melhor. Eu tô dando interferência em mim mesmo. Eu quero fazer o melhor agora. Porque se eu fizer o melhor agora, a próxima vai ser melhor ainda. Porque nesta vida, neste caminhar dessa existência, que eu estou simples, ignorante, cada vez mais ficando parecidinho com o Pai, vivendo aqui como o Pai faria. E o Pai só faz o amor. Então, se eu já entendi isso, eu vou me esmerar nessa existência. Porque eu vou ficando cada vez mais rosa. Eu vou ficando cada vez mais perfumado. E se um espinhozinho aparecer, vou tirar de letra. Vou tirar de letra. Queridos, eu fico muito tocada quando a gente ouve pessoas. Nós fazemos permanentemente aqui na casa, ouvimos pessoas, né, nas triagens para encaminhá-las para os atendimentos. E o que eu mais ouço? Jovens maduros, que já têm filhos e tal, que não tem tempo para nada. E vejo aquelas pessoinhas da minha turma, com mais de 30, 60, que tem todo o tempo e estão angustiados, solitários. Olha a discrepância. E é por isso que eu quis falar com vocês desse tema. Eu escuto muito isso. Quando eu falo jovens, eu não estou falando dos adolescentes, que eles estão ainda perdidos nos hormônios, tudo bem, né?
E eles estão indo um pouco guiados pelos pais. Louvado seja Deus que estejam. Mas eu estou falando de nós maduros, que já temos uma graduação, que fomos para o mundo ganhar dinheiro. Que fomos para o mundo buscar uma felicidade. Porque a felicidade é aquele carro, é aquela bolsa. Como chama as marcas aí? Porque Louis Vuitton, olha lá, a Mari sabe das coisas. Mari, você sabe das coisas? É o que a gente ouve, né, na mídia e tal. Eu também. Ah, é verdade, Mari, a gente ouve. Uma bolsa Louis Vuitton jamais. Mas eu vou fazer outras. Não é? A gente tem esses desejos. Nada contra quem gosta, gente. Não, nada contra. Quem pode, vai lá, vai na boa, né, Mari? Podem comprar uma genérica. É, então, é por isso que eu nem falei marca, porque eu só tô na genérica. E aí, gente, nós estamos aqui, né, nós maduros, que somos a renda do país, né? Nós estamos aqui e o que a gente está fazendo? Como é que está seu tempo agora? Você que tem filhos, você tem que ter empresa, você tem que fazer o online, fazer o presencial. Como é que está o seu tempo? Você já dividiu? Você já fez um leque assim do seu dia e dos seus meses e dos anos e da sua vida aqui e agora? É isso. É isso que eu quero que vocês reflitam. Porque, veja bem, esse meu planejamento, ele tem uma raiz lá, na existência inteira. Não é só agora. Então, se agora não deu para comprar aquele carro, não tem importância, peraí, uma hora vai dar. É lícito desejarmos. Esse mundo tem tanta coisa legal. E se essas coisas legais existem, se Deus permite que tudo de legal existe aí, nós podemos. Ele sabe que a gente está aqui, que a gente vai gostar desses negócios. Nós podemos. Mas, qual o primeiro propósito? Se você está aqui e sabe que você tem um propósito de ficar parecidinho com o Pai, de ser amor o tempo todo, vamos ter um olhar mais cuidadoso para esse primeiro propósito, que é o único propósito. Então, a gente vai se graduar sim. Vai fazer a graduação que mais gosta, que mais o coração bate, que legal. A gente vai ter os filhos. A escola tá caro, o café tá caro, o ovo. Ai, meu Deus. Tá tudo num contexto. O que te cabe neste latifúndio? O que é próprio de você? Não se compare, pelo amor de Deus. Porque aí a gente fica indo atrás daquelas propagandas lindas, né? Que eu falo do prédio com churrasqueira gourmet, né? Aí eu quero tanto ter uma churrasqueira gourmet. É a área gourmet que fala ou churrasqueira gourmet? Varanda gourmet. Ô, Marlene, você é entendida, hein, Marlene? Eu quero essa propaganda. E aí, gente, eu vejo aquilo e eu fico querendo aquilo. E aí, eu vou comprar e comprei e me endividei até as tampas. E aí eu tenho que trabalhar muito mais para poder pagar a prestação. E aquele meu propósito do meu filho que eu quis ter, ele vai ficando de lado. Eu vou deixando meus pais de lado, meu marido ou minha esposa de lado, meus filhos de lado, meus amigos de lado, minha doutrina de lado, porque eu tenho que trabalhar muito para pagar a churrasqueira gourmet. Irene, eu acho que o ponto que você está falando que é muito legal é a questão do equilíbrio. Exatamente, exatamente. De vida, porque a gente é corpo, mente, espírito, matéria, e a gente precisa ter um olhar consciente e equilibrar, né, essas questões na nossa agenda. É o que você falou, se a gente for muito para o material, o resto fica capenga.
Se o espírito tá capenga, o resto também não flui. Se a gente vai só no espiritual, a gente também precisa do resto. Se a gente vai só no corpo, a gente fica na academia o dia inteiro, vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro para pagar a academia. Então, eu acho que esse é o ponto do equilíbrio, não é? É nós vivemos em espírito aqui nessa existência, participantes dessa existência, usufruindo de tudo isso que nós temos, mas sabendo o que é o mais importante, sermos parecidinhos com o Pai. E gozarmos tudo isso. Gente, como é legal você querer um carro vermelho, comprar o carro vermelho. Como é legal você querer ir para Cancún, ou ir sei lá para onde. É muito bom, é muito legal. Mas departamentar a sua vida para que você viva todos os departamentos adequadamente. Eu não disse por igual, adequadamente. Você fez filho, você é responsável pela educação dos seus filhos. Não abra mão disso. Quem ordena a vida dos seus filhos é você, porque eles não têm capacidade de querer consistentemente ainda. Entende? Você tem que ter o olhar de honra para os teus pais que lhe deram a vida. Sem eles você não estaria aqui. Então, pode ter falado isso, feito aquilo, não sei o quê. Te deram a vida, honre. Tá lá, honrar pai e mãe. Não quer dizer amar pai e mãe. Se amar vai ser uma delícia. Mas se não, honre pai e mãe. Não é? Então, é isso que a Mari falou. É fazer esse equilíbrio, é viver tudo legalzinho. Ai, Dani, mas não dá para viver tudo legalzinho. É tão atrapalhada essa minha vida. Gente, eu vou dizer para vocês. Quem tem filho hoje, vamos dizer que tem 2 filhos, 4 e 6 anos, sei lá, tem que ir no mercado. Tem que trabalhar, né? Trabalhar na primeira. Tem que ir no mercado, tem que ir no lar. Tem que fazer happy hour com os amigos. Tem que visitar a mãe. O tempo. Aí a gente faz uma coisa, a gente começa a fazer... Nossa, meu Deus, eu deixei isso aqui de lado. Daqui a pouco você... né? Se acorda. Então, gente, é importante que a gente tenha uma estrutura de vida diária, semanal, mensal, anual, vidal... para que a gente desfrute de tudo isso com galhardia, com alegria, não é? Quando os tombos vierem, a gente saber aonde a gente vai se agarrar, materialmente e espiritualmente. Materialmente e espiritualmente. Eu conheci, eu preciso falar isso aqui para vocês. Eu conheci uma moça na internet que chama Thaís Godinho. Ela tem uns livros, ela dá uns cursos lá, que eu não fiz os cursos, mas eu vi no YouTube umas coisas assim. Ela chama Thaís Godinho. Ela tem um livro que chama Vida Organizada e Produtiva. Essa moça é muito legalzinha. Não, eu fiquei apaixonada. Mari, vai lá procurar. Vocês vão procurar, vocês vão ver que legal. Ela tem uns rios lá na internet que fala de alguns pontos da vida. Então ela fala assim, ó, que a gente tem que fazer uma organização das prioridades, sabendo das nossas responsabilidades e colocar isso na nossa rotina, tá? Colocar isso na nossa rotina. Isso aí é tudo ela que fala, viu? Aí ela fala que a gente tem que fazer um planejamento diário, mensal, anual, como eu falei agora. E tem que ver os projetos, os nossos projetos. Tá bom, agora eu vou ter filho. Eu não tenho filho, agora eu vou ter filho. Bom, mas já que eu vou ter filho, eu já tenho que saber que aquela minha rotina, que era só eu e meu companheiro, já não vai poder ser a mesma. Você vai ter que ter um tempo ali para o filho. Tem escola, hein? Tem que pagar a escola, hein? Credo. Não é assim? Então, veja bem,
ela nos convida a estarmos mentalmente alertas para esses nossos propósitos e sabermos quais são as nossas prioridades. Por exemplo, trabalhar, tem que trabalhar todo dia, não tem jeito. E agora, e encontrar meus amigos para happy hour? Quanto tempo faz que você não faz happy hour com seus amigos? Não é aquele final de expediente lá no trabalho, não. Sair ali para gargalhar. Gente, amiga é a melhor coisa que tem. Que delícia que é encontrar os amigos. A gente fala bobagem, meu Deus. A gente ri, a gente brinca. Não é verdade? A gente fica adolescente de novo quando a gente está com os amigos. A semana passada, eu fui me encontrar com as minhas amigas de faculdade. 55 anos de amizade. Que delícia! Tem umas que moram no interior, elas vêm e a gente se encontra. Gente, eu fico aquela menina bestinha que eu era quando eu tinha 18 anos. Agora eu continuo bestinha, um pouco menos ou um pouco mais, não sei. Mas é tão gostoso, é tão legal. Você tem feito isso na sua vida? Você tem se encontrado com gente gostosa? Porque chefe não é gostoso assim. Porque colega de trabalho não é tão gostoso assim. Fala a verdade. Agora, aquelas colegas gostosas que você conta, que você fala, que você lembra coisa boa, você lembra as peraltices, você mata de rir. Não é? Então, a Thaís Godinho fala assim que a gente tem que ter esse tempo para a gente gozar a vida. A gente tem que ter um tempo só nosso. Agora eu vou tomar banho e vou repousar. Fecho e vou. Não tem filho, não tem marido, não tem ninguém. Agora é o meu momento. É o meu momento. Precisa ter isso. E é muito interessante que aqui no Livro dos Espíritos, quando vocês veem a lei do trabalho, Kardec fala na lei do repouso e do lazer. É bem legal. Sim, nós temos que trabalhar, mas nós temos que repousar. O repouso é importantíssimo para o nosso corpo físico e para a nossa vida intelectual e moral. A gente tem que ter lazer. Qual lazer que você gosta? Pensa aí, qual é o melhor lazer para você? Não vai falar TikTok porque eu vou ficar brava. Não, porque, gente, hoje nós estamos fazendo... Eu tenho que fazer uma campanha, eu convido vocês, para a gente sair do celular. O nosso querido colega José, que ele fez a palestra quinta-feira, a mesma que você fez uma vez, essa menina também sabe tudo de internet, essa deusa linda, sobre a internet no mundo de hoje, como a gente usa a internet. Olha, e na palestra do José, que eu estava sentadinha aí ouvindo, eu descobri uma coisa bem feia minha, que eu vou contar para vocês. Essa semana saiu pela inteligência artificial uns negocinhos lá do Neymar. Eu era apaixonada pelo Neymar até quando ele começou a cair. Cair de machucar o joelho, machucar não sei o quê. Eu adorava ver aquele menino jogar. Eu que não sou nada de futebol, eu era apaixonada pelo Neymar. Desapaixonei, tá? Mas agora essa inteligência artificial, não sei se vocês viram isso, tem uns negocinho que mostra assim, ele falando lá com o Messi, falando com o Cristiano Ronaldo, nananana. Mas é tão engraçado, gente, mas é tão engraçado aquilo. E aí eu mando pro meu filho, que eu tenho um filho que é árbitro de futebol, né? Aí meu filho falou assim, mãe, que negócio é esse? Você me mandou 3 mensagens, você compartilhou 3 coisas desse negócio de futebol. E aquilo ficou na minha cabeça. E escutando a palestra do José, que ele falou assim, eu percebi como a gente cai na armadilha. Aquele negócio é engraçadinho, e eu vi um ilógico, que já me mostraram outro, e outro, eu fui vendo. O algoritmo. Quando eu saí daqui da palestra, eu fui lá onde eu mandei pro meu filho, e somei os minutos que eu vi aquilo. 14 minutos e 37 segundos. Tô perdida. Irani, você não tem vergonha de gastar 14 minutos do seu precioso tempo. Ainda mais nós que já estamos lá para diante, né, gente?
com esse negocinho aí, que besteira é essa? Gente, eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha de mim. Já bani o Neymarzinho do meu celular e acabou. Não vejo mais, nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém. Nem ninguém. Não vou gastar meu tempo com isso. Não vou gastar meu tempo com isso. Né? Então, meus queridos, eu trouxe essa palavra aqui para vocês. Quero que vocês reflitam. A minha sugestão é que vocês reflitam nisso. Vocês reflitam nesse Deus maravilhoso que te criou. Você é um botãozinho. Uns de nós estão assim, outros estão assim, outros estão assim. Ninguém está aberto de vez, porque ainda não deu tempo. Mas qual é o perfume que nós vamos levar para o mundo? Aonde é que eu estou perfumando? Quem é que eu estou perfumando? Nesta vida. Vamos lembrar que Jesus, o ensinamento de Jesus. Primeiro a mim. Quem não tem perfume não pode perfumar ninguém. Então eu tenho que cuidar primeiro de mim. O próximo. Não é? Então veja, tenho Deus, tenho eu e tenho o próximo. Jesus veio nos ensinar isso. Então eu estou aqui pertinho de Deus, eu estou acarreando esse amor de Deus. Esse amor primeiro está em mim. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me guardar. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu bem-estar, da minha alegria, do meu conhecimento. E eu vou ter tudo isso e vou levar. Se eu faço isso para mim, aqueles que estão ao meu redor também vão receber isso. Também vão receber isso. Não é? Porque se você só vai para o bar beber, você vai ter os colegas do bar beber. Agora, se você vai para um parque, se você vai para happy hour, se você vai para casa espírita ou para a igreja, ali a sua turma também. São semelhantes, não é? Então, vocês maduros, façam isso. Vão lá, a Thaís Godinho vai ajudar vocês. Eu nem estou ganhando nada dela, ela nem sabe que eu existo, mas eu acho ela bem legalzinha para a gente aprender uma porção de coisa. E aí, cuidem da sua vida, cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus companheiros, mas cuidem de si. Guarda um momento por dia. Começa com a sua oração todos os dias. Quando a gente ora, a gente está bebendo o perfuminho lá de Deus. A gente se conecta com esse perfuminho de Deus. Ai, agora eu estou plena do perfume de Deus. Vou para a vida levar esse perfume. É assim que o meu dia começa, sabe? E se vem algum espinho, vai passar. Vai passar, não vai durar para sempre. Eu respiro fundo e vou me interiorizar até buscar lá, saber onde. Cadê o perfume, espinho? Porque vem espinho. Quando eu respondo grosso para alguém, quando eu xingo no trânsito, quando eu reclamo, menina, não sei o que, com o filho, ó o espinho. Respira fundo e busca o amor. Se você respirar fundo, aí vem o amor de Deus, aí você já fica legal. E segue o bonde. E não leve para frente essa carga negativa. Não importa como foi na sua infância, quem foi seu pai, nada disso importa. Importa que você é um filho de Deus único. E os espinhos que aparecem na sua vida são para você prestar atenção. Presta atenção. Deixa de lado o espinho. Vai no perfume. Né? Isso é muito importante. E nós que já passamos os 60, gente, que glória que é essa? Sabe lá o que é viver tudo isso, ter essa chance de perfumar mais e mais. Então, vamos buscar o que fazer, né? A gente tem que buscar o que fazer. Quando eu parei de trabalhar, eu tive muita dificuldade. A maior dificuldade que eu tive, eu parei em 2020, era que eu vivi de agenda a minha vida inteira. E agora eu não tinha mais o que fazer agenda. Ai, que coisa estranha. Aí eu fiquei perdidinha. Agora já me reencontrei. Então é assim,
cuida da sua casa, faz um jardim, sai com as suas amigas, vem terça-feira à tarde, a gente tem o Costurando Bem aqui, a gente costura bonequinhos para as crianças com câncer, sabe? Vai na tua igreja, que lá também tem algum projeto, ou vê no seu bairro que está precisando, tem aula de dança grátis, vai dançar, vai não sei o quê, tudo para fazer. Mas, por favor, 60 a mais, não fica na frente da televisão o dia inteiro, não fica no TikTok o dia inteiro, porque não cheira bem, isso não cheira bem. Lembra da minha história, eu fiquei bem fedidinha vendo o Neymarzinho lá. Vocês podem ir lá para ver como é, vocês vão rir, mas só uma vez, hein? Não fique vendo o tempo todo. Tá bom, queridos? Alguém quer falar alguma coisa disso? Vocês... Eu fiz a palestra, né, falando... Fala, Deusa. Todas as plataformas, tem muita coisa legal. Nossa, tem. Principalmente do espiritismo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu entrei no TikTok, eu entrei por questão profissional, que tinha que entrar, que eu tinha convidado o TikTok para um evento, eu tinha que fazer parte. E aí eu comecei a ver, por acaso começou a chegar aquelas palestras de gente muito legal do espiritismo. Eu falei, nossa, esse pessoal legal tá no TikTok também. Na minha cabeça era só dancinha, né? Era só a Anitta e Ludmilla, não é? É Haroldo Dutra, Edson Borges, né? Wagner Borges. Eu comecei a ver, o algoritmo me manda, né? Demais. Então, de todos os lugares tem coisas boas e ruins. Sim, sim. Tem que fazer uma análise. Esse daqui é um filtro. Mas você vê uma dancinha de 5 minutos, você vê uma palestra do Haroldo de 2 horas, entendeu? E aí você está se nutrindo de bons conhecimentos, né? No TikTok é tudo bem rapidinho, né? Mas aí você começa a se aprofundar, aí vai para outra plataforma. O TikTok ele tem um momentinho ali, mas se vocês forem para o YouTube, eu sempre falo aqui, eu ouço todas as palestras, as que me chamam a atenção, lógico, passando roupa, lavando louça. Eu não fico sentadinha assistindo, porque eu não tenho esse tempo. Apesar de ser 60 a mais, eu não dou conta de tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, eu ouço nesses momentos. Gente, que você fica passando roupa. Vocês passam roupa ainda? Eu passo. Eu sou virginiana, é um terror. Ser virginiana foge de virginiano, gente, por favor. Então, eu fico lá passando roupa e escutando. Pra mim... Isso com vocês. Você aprendeu isso comigo? Que bom. Tudo, eu vou pra cozinha e já ponho lá no YouTube, entendeu? Eu sou muito no transporte coletivo. Todas as obras que eu li 6 obras de André Luiz no metrô. E sem nenhum compromisso assim de, eu tenho que... Não, eu li ali as páginas que dava para ler e assim eu li Parei no 6, daí tive o Vicente, ainda não consegui dar continuidade no André Luiz. Sim. Eu tô ouvindo as palestras e eu li assim, as 6 obras do André Luiz eu li no metrô. No metrô. Então veja como dá, gente, como é possível, né? É só a gente ter o propósito. O propósito. A prioridade. Pega lá um caderninho na sua casa. Eu falo caderninho porque eu sou professora, eu escrevo no caderninho, gente. Eu não aguento fazer nada faço no computador, mas no celular não. Faz lá a sua listinha, as suas prioridades, a sua agenda, né? Vou fazer isso. Sempre tem uma coisa que fica esquecida, mas se você puser na agenda e você quiser lançar o seu perfume, não é Rita Lee, você vai respeitar a sua agenda, não é? Muito bom. Tá bom, gente? Olha, que Deus nos abençoe. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, que a gente se sente tão abraçado. Olha os perfuminhos juntando aqui, essa casa fica um perfume só. E é isso que a gente quer, para mandar isso para o mundo inteiro, né? Saímos fortalecidos, mais conscientes e levamos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. E é isso que a gente deseja. Vamos orar, vamos relaxando o nosso corpo, respirando com calma. Abre o seu peito, deixa a respiração
seu peito, sinta a respiração no seu corpo todo. Percebe que no seu corpo todo tem sangue percorrendo todas as células. E se sinta neste instante no abraço de Jesus. E assim, relaxados, nos sentindo muito à vontade aqui com os mentores espirituais desta casa, no abraço de Jesus e de Maria de Nazaré. Vamos dizendo ao Pai que está nos céus, Pai que está em toda parte, que todo o povo da terra, Senhor, possa te louvar e te bendizer. Pai amado, sabemos que a tua vontade deve prevalecer aqui na terra e em todos os universos. E eu te digo agora, Pai, que eu aceito que a tua vontade prevaleça na minha vida. Porque a tua vontade é a vontade santa, é a vontade da luz e do amor. Pai amado, me faz capaz de conquistar o pão de cada dia. Um pão com fartura para a minha mesa, para os meus filhos, para os meus pais, para todos aqueles que convivem comigo. E permita, Senhor, que eu possa, com a minha vida aqui na terra, levar este pão para todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sei, Pai, que eu ainda tenho muitas dificuldades e é por isso que eu te peço que não me deixe cair nas ciladas desta linda vida material, dessa gostosa vida material. Me ensina, Senhor, quando eu oro, te buscando na minha vida, me ensina a ter olhos para reconhecer a realidade daquilo que realmente eu preciso materialmente e que eu possa me adequar à vida aqui na terra de maneira a eu ser feliz, a eu me sentir bem, mas especialmente, Senhor, que eu possa evoluir no meu perfume, que é o teu perfume, Senhor, em todos os meus atos, em todas as minhas palavras, em todas as minhas propostas. Sê comigo, meu Deus, abençoa-me, guarda-me no teu coração amoroso e onde quer que eu vá, que eu leve o teu perfume para todos. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.